Olá pessoal, estamos aqui de volta tratando de direito civil. Meu nome é Elcio e a gente estudou nos últimos vídeos as formas de aquisição da propriedade de bens imóveis. Estudamos o registro, a uso capião, a acessão e a sucessão. Agora nós vamos estudar as formas de perda da propriedade imóvel. As formas de perda da propriedade imóvel estão previstas nos artigos 1275 e 1276 do nosso Código Civil. Quais são as formas ordinárias de perda da propriedade imóvel previstas no artigo 1275? Alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa e desapropriação. O que é alienar um bem? Alienar um bem significa mudar de dono. Alienar vem do latim alienos, tornar alheio o que é seu. Existem várias formas de alienação: vender, permutar, doar, dar em pagamento. Então o que eu peço a vocês é que não confundam alienar com vender. Alienar é gênero, da qual são espécies: vender, doar, permutar, dar em pagamento. Alienar significa mudar de dono. Quando você muda de dono, por exemplo, por uma venda ou por uma doação, alguém perde a propriedade e alguém adquire. A segunda forma é renúncia. Renúncia é algo muito raro, mas é alguém que é proprietário de um bem imóvel, por uma razão qualquer, vai a um cartório, lavra uma escritura pública de renúncia e leva a registro. Às vezes o imóvel, talvez uma situação quase que inimaginável, traz mais ônus do que bônus para o seu proprietário. Um imóvel que vale muito pouco e que um município, por exemplo, exige do proprietário uma série de atividades como mantê-lo limpo, construir muro, fazer calçada, e o proprietário prefere deixar de ser proprietário por sua própria vontade. Ele vai a um cartório e renuncia. A terceira é o abandono. A diferença do abandono para a renúncia é que a renúncia é expressa, o abandono é tácito. Então, abandonar nada mais é que deixar para lá. Quando um proprietário de um imóvel simplesmente não cuida mais do seu imóvel, não dá mais função social, deixa um lote virar um matagal, depósito de lixo, enfim, é um abandono. E a gente vai tratar mais do abandono hoje ainda. O perecimento da coisa, num solo é muito raro, mas num apartamento pode acontecer, os edifícios lamentavelmente caem. Então, o proprietário de um apartamento que o edifício venha a ruir, venha a desmoronar, ele perde a propriedade. E a desapropriação é um instituto de direito administrativo, onde o Estado com letra maiúscula, resolve retirar a propriedade do particular para cumprir a necessidade, o interesse ou a utilidade pública, para cumprir e fazer valer a supremacia do interesse público em detrimento da propriedade do particular. Então, lá no 1275, nós temos essas 5 hipóteses de perda da propriedade: alienação, renúncia, abandono, perecimento da coisa e desapropriação. O interessante não é o 1275, o interessante é o artigo seguinte, o artigo 1276, que diz o seguinte: olha, se você é proprietário de um imóvel, dê função social a ele. Isso é um preceito constitucional previsto no inciso 23 do artigo 5º da Constituição. Entenda dar função social a cuidar, a plantar, a construir, a alugar, a dar incomodato, enfim, dá uma destinação qualquer ao imóvel. Suponhamos que a pessoa não dê destinação a um lote. Esse lote vire depósito de lixo, esconderijo de marginais, vire um lote baldio. O que pode ser feito 3 anos depois desse abandono? O município arrecadar esse imóvel. O que é arrecadar? Arrecadar é um ato administrativo com observância dos princípios do processo administrativo, onde o município fala assim: olha, esse imóvel vai pertencer ao município, porque você o abandonou há mais de 3 anos. E 3 anos depois da arrecadação, aquela propriedade deixar de ser do particular e passar a ser do município. Se o imóvel for rural, o raciocínio é o mesmo.
só que ao invés de município, união. Às vezes os alunos me perguntam, por que o urbano, município e o rural, união? Provavelmente por uma questão tributária, né? Quem arrecada o IPTU, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, é o município, e quem arrecada o ITR, o Imposto Territorial Rural, é a União, né? Então o legislador civil optou por imóveis urbanos, 3 anos depois do abandono, ser arrecadado pelo município, e 3 anos após a arrecadação, tornar-se de propriedade do município, e se o imóvel for rural, nos mesmos prazos para a União. O problema está no parágrafo 2º. O parágrafo 2º do 1276 é muito criticado mesmo, e ele merece crítica realmente. Porque lá tem uma presunção iuris et de iure, lá tem uma presunção absoluta, uma presunção absoluta de veracidade, que não cabe prova em contrário. Diz que se uma pessoa deixar de pagar os impostos, IPTU para urbano, ITR para rural, presume-se abandono pelo inadimplemento por 3 anos. Então, se uma pessoa está com uma dificuldade financeira qualquer na vida e por uma fatalidade ou por uma opção também não paga os impostos, esse simples inadimplemento gera uma presunção absoluta de abandono. Isso é muito grave. Isso é muito grave porque nós sabemos que problemas financeiros todos podemos passar. E é óbvio também, isso não é do Brasil, isso é qualquer lugar do mundo, se um pai de família como eu sou, o dinheiro estiver curto, entre pôr comida em casa, pôr remédio em casa e pagar os tributos, talvez eu opte pelo remédio, pela comida. E o simples fato do inadimplemento tributário gerar uma presunção absoluta, uma presunção que não cabe prova em contrário, que eu quis abandonar um lote que eu tenho, é uma presunção muito perigosa, é muito perigosa. Nesse contexto, existem 3 enunciados do CJF, 3 enunciados das jornadas de direito civil que merecem leitura. São os enunciados 242, 243 e 316. 242, 243 e 316. Eu vou fazer um resumo desses enunciados. Eles falam assim: o processo de arrecadação é um processo administrativo e nele tem que ser respeitada a ampla defesa e contraditório, como prevê a Constituição Federal. Então, o município resolveu arrecadar o imóvel urbano, a União resolveu arrecadar o imóvel rural em razão do abandono, lá do 1276 caput. O que tem que ser feito? Tem que notificar o proprietário, dar a ele ampla defesa, dar a ele o contraditório, e só depois a arrecadação terminar, chegar-se ao fim do processo administrativo. Diz também esses enunciados: qualquer ação que venha a ser ajuizada para discutir a perda da propriedade, interrompe os prazos que eu acabei de ensinar. Interrompe, caso procedente, naturalmente, os prazos do artigo 1276. E o último alerta, né? O último alerta em relação a esses enunciados. Diz o enunciado 243 que esse inadimplemento tributário que eu acabei de comentar com vocês, lá do parágrafo 2º do artigo 1276, ele não pode ser mote, ele não pode ser razão para que a Fazenda Pública utilize do Código Civil para cobrar impostos. As formas da cobrança dos impostos são previstas em lei, é a execução fiscal, é o protesto, né? Mas utilizar do Código Civil para arrecadação tributária, segundo o enunciado 243, não é a maneira correta, pois poderia ser, inclusive, uma afronta ao artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, que veda a cobrança de tributos através de confisco, ok? Então tá aí as formas de perda da propriedade. Um grande abraço.